Sim, sobre a fase 3, entendi. O que que tu queres? Ah, sim, sobre a fase 13, potência de salto. Claro, claro, o parkour eles fazem naturalmente, né? Tem razão. Só claro, eles não é um treino estruturado, né? Eles fazem sequências mesmo, escolhem lá os caminhos que os caras já conhecem e tal. E com a experiência eles vão, tem aquela sabedoria, sabe? Que nem eu tava falando de locais, o parkour é essencial, né? Eles têm aquela sabedoria dos locais e tal e acabam tendo adaptações desse tipo e que faz sustentar eles também, né? Claro que ali envolve uma coordenação motora muito boa, né? Porque a gente sabe que ali um dos segredos do parkour tem a questão como é que se diz? Da transmissão da energia mecânica, né? Como é parecido com as quedas do judô, né? Tu faz alguns padrões de ação lá onde tu transforma a boa parte da energia mecânica em calor ou movimento, né? Que não gera impacto, não gera vibração forte. Esse é um dos segredos dele. Mas de qualquer jeito tem sim, tu tem razão, tá? Ali é um bom exemplo de uma aplicação mais específica da fase 3. Ali até eu não conheço, tá? Se eles fazem treinamentos específicos, mas se não fazem, poderiam fazer. Eles, de qualquer jeito, acabam fazendo, né, de outro jeito, mas seria interessante entender isso, né? E até estruturar alguma coisa de base e tal. Boa O questão. parkour, ele Não, não se diga. assemelharia a tipo um, um fartlek de acrobacias, assim. É isso, envolve essa série de ações. É muito mais complexo que um treino de pliometria, digamos, né? Mas ele tem, é isso, ele seria um fartlek pliométrico, algo assim, sabe? Sim. Algo mais complexo e tal. Mas é aquela história eu acho sempre que a gente pode tentar mudar. Eu falo isso para os meus, eu já tive vários exemplos muito legais, pessoal da capoeira, do surf, do balé clássico, de práticas assim que são muito instrumentadas, até das artes marciais mesmo, que os caras seguem quase que religião. Por exemplo, o balé clássico eu gosto de falar porque é pior que uma religião, assim, os caras têm um mestre, as gurias têm a mestre dela, que aprendeu com a mestre da outra, e elas têm até essa ligação, eu sou do grupo lá sei lá, vou chutar, Vera Bublit, sabe? Eu sou desse, e aí parece que tem algo sagrado ali. E aí tu vai falar sobre o treino, e vários alunos me comentaram, eles têm não, mas é que tem um jeito de fazer. Por exemplo, o balé clássico vem com a questão do clássico, das artes clássicas da Europa, né? França, etc., os nomes, tudo. Então, parece que congelou algumas coisas, e não deveria ser assim, né? Deveria se estudar para entender, tem que doer desse jeito, mano. Eu acho que, eu não sei bem do parkour em detalhes, né? Mas eu sei que tem essa coisa da liberdade, de ação, etc. Eu acho que nós, professores de educação física, temos que ir lá tentar transformar sempre, temos que tentar fazer história, porque a história não congela, sabe? Eu digo das artes marciais mesmo, o karatê é um exemplo disso também. O karatê é um exemplo de uma coisa revolucionária. Eram os descendentes lá, não lembro bem de ser japonês, o que era, chegaram nos Estados Unidos e fizeram uma revolução, fizeram uma análise cinesiológica, e antiga, assim, não sei quantos anos tem. E aí se criou algumas escolas lá clássicas do karatê. E aí os caras dessa escola seguem como se fosse uma religião. Eu digo, não, peraí, teve alguém que revolucionou na sua época, por que temos que parar? A história parou agora? Não, a gente tem que estar sempre aprendendo e propondo coisas, né? Dentro, claro, eu sempre digo assim, de dentro, né? Porque chegar de fora dizendo é assim, assado, não. Primeiro, você tem que interagir, conhecer a linguagem, mudar, e acho que o potencial é muito grande para qualquer coisa, então, inclusive para o parkour. Eu não sei em detalhe, posso estar dizendo coisas que já estão fazendo, então melhor ainda. Mas se não estão fazendo, acho que vale a pena sempre mudar, né? Eu posso dizer assim, com conhecimento de causa, assim, porque eu cresci no meio da capoeira, né? O meu pai me iniciou na capoeira desde que eu era nem andava ainda. E à medida em que eu fui me inserindo mais na universidade, aprendendo bastante, eu fui cada vez mais mesmo, tipo, me distanciando assim da capoeira,
por essas coisas que tu mencionou, assim. E porque por mais que tu tenha boa intenção, que tu queira trazer novas formas de atingir tais objetivos, às vezes tem uma relutância, assim, do pessoal tradicional e tal. E no caso da capoeira mais regional, por exemplo, mais contemporânea, eles até se inspiraram em coisas mais voltadas ao treinamento, voltada a algo mais metódico, Hum, só que às vezes coisas que não são tão corretas e que tem uma boa transferência para a prática, entende? E aí tu vai dizer assim, não, mas poderia ser de outra forma, né? E os caras falam, não, mas isso daqui tá baseado no método de sei lá quem, que também é da hum, área da ciência e tal, mas não significa que aquilo se adeque exatamente. E aí tu mostrar que mesmo dentro do conhecimento científico tem várias diferenças e várias coisas que pode funcionar ou não. hum. Para os caras é muito complicado, assim. Então eu fui pegando um pouco de preguiça, assim, para falar a verdade. E chegando no terceiro semestre eu parei de treinar, larguei. Eu não tive saco, assim. Sim. Não, é um desafio, né, cara? Porque a gente tem que tratar com essa questão psicossocial da prática, né? A gente passou muitos anos também meio que não dando atenção para essas coisas, né? Parecia sempre um discurso meio distante, eu digo, aquelas disciplinas lá da educação, né? Tu nunca entendia, Sim, porque era um mundo completamente diferente. Hoje eu acho que não, a gente já está tentando. Pode ter algum excesso e tal, que o pessoal fala, mas eu acho que a gente já tem meios de entender essas coisas, assim. E até para entender quando não dá certo também, né? Não adianta, cada um tem seu limite pessoal, mas a coisa da capoeira é legal também. Eu acompanhei muito quando eu era do movimento estudantil, também eu notava toda a história deles, né? Porque a gente sabe que em boa parte da história ela foi criminalizada, então qualquer tentativa às vezes de modificação, ela pode parecer também essa ideia dessa colonização, né? Como o pessoal sim, fala da regional, que tem muito movimento que às vezes parece de artes marciais, e deve ter algum excesso de alguém que faz de um jeito que vira a questão do espetáculo, né? Mas é o que eu digo, assim, aí se tem esse excesso, isso não se justifica, não é o que eu estou dizendo aqui na disciplina. A cadeira de treinamento físico não é uma cadeira que o professor Leonardo, junto com o professor Álvaro da fisiologia e o da biomecânica, e não sei da onde, tem que chegar e dizer a verdade e dizer que está todo mundo errado. Não, primeiro tu tem que, é por isso que eu digo, tem que ser de dentro, né? Bem como tu disse, lá com teu pai tu fazia, então tu estava dentro dos rituais, entendendo esse processo, mas eu acho que mas aí entra uma questão cultural também local, de acreditar que essas coisas não se modificam, né? sim. Essas coisas são passíveis de modificação, ao contrário. Elas não podem ser congeladas, né? E até entender por que isso, né? Porque a história continua vivendo. Bom, se a gente tem que debater, tem que continuar debatendo. Ela continua sendo uma forma de protesto, tudo bem, mas a gente pode adicionar elementos de dentro que Sim. tornem a coisa mais... Porque em algum momento ela se modificou, né? As regras, pode ser por total, como é que se diz, aquela coisa da tentativa-erro, né, que é um processo evolutivo também, Sim. mas a gente pode sistematizar um pouco também, né? Acho que tem que fazer essa conversa, assim, sem agredir, achando também a maneira que não entre em outro tipo de coisa, né? Por exemplo, né, que é essa que é a discussão que eles diziam das ações, que parecia coisa de ninja, né? Eu digo do tango, né, a minha avó sempre me dizia, né, que o Carlos Gardel é tango, né, mas o novo tango aí que tem não é tango, aquilo não é tango. E tu vê alguns dos gestos, assim, que tu vê a mulher voando de um lado para o outro, passando a perna no meio e aí eu lembro do que eu via de piar e coisa, não tem muito a ver, né? Bom, aí tu tem que discutir e ver o que dá para fazer, mas até na aula de dança de salão tem como fazer também elementos de treinamento para tu curtir mais o processo. Continua sendo valendo o que tem que ser Sim. lá, que é curtir e tal, mas tu pode botar alguns elementos até para a pessoa curtir melhor, né, aquele processo. Né? É, dentro da capoeira, ainda falando disso, tem um grupo que meio que seguiu essa lógica, assim, que é o grupo Abadá, é o maior grupo que a gente tem, assim. E até por quê? Porque eles trocaram muito conhecimento com o pessoal da Europa, assim. Então eles trouxeram muita coisa da ciência do treinamento e dos esportes para a prática da capoeira. E aí o que acontece? Os outros grupos mais tradicionais aqui do Brasil começaram a meio que criminalizar assim esse grupo em relação aos outros, no caso. Então
como, por exemplo, esse grupo, se tu analisar os caras mais graduados, porque na capoeira, diferente das outras artes, tu passa 40 anos para virar mestre, por exemplo. Não é que nem no judô, no jiu-jitsu, que em pouco tempo tu chega a um grau de mestre, por exemplo. E aí esses caras, eles estão altamente ligados a questões do treinamento, eles viajam o mundo inteiro, fazem várias coisas, assim. E aí a galera que é mais do Brasil, aqui, de grupos menores, que são mais tradicionais, assim, meio que critica, vê com outros olhos, assim. E aí é o que eu vejo, assim, que acontece em menor escala também com o pessoal que tenta fazer isso nos outros grupos que são menores, assim, sabe? Eu lembro que uma vez eu tava comentando com meu pai, assim, porque uma coisa que acontece muito é a capoeira ter uma... Eu digo isso não por conhecimento científico, mas por conhecimento prático, assim, de caso. Que a capoeira tem uma alta frequência de lesão de quadril, sabe? A maioria dos mestres, eles, tipo, ficam... eles se tornam mestres lá com seus 40, 30 e poucos, até 50 anos. E aí, quando eles chegam a semestre, eles não conseguem aproveitar, porque já não tem mais quadril, não tem joelho, não tem nada para aproveitar, sabe? E aí eu lembro que isso era uma das coisas que eu falava, assim, claro, com a maior das boas intenções, assim. E aí eu era meio, tipo, chato, assim, sabe? E aí até, umas vezes eu cheguei a ter uma discussão feia com meu pai por causa disso. Hum, Aí, porque é difícil tu tá estudando, tu tá procurando entender e tá sempre, e aí tu chega num lugar e aí é realizado tudo o contrário daquilo que tu nota que é. E isso não serve só para práticas de luta, isso serve para o treinamento em geral. Tu vai lá na musculação, acontece o mesmo, sabe? sim. Então, aí, inclusive até me gerou um atrito assim com meu pai que também fez educação física, sabe? Então, Não, tem que. Mas é o que eu digo, a única chance é começar de dentro e sim, vendo os limites também, porque tem essa questão também, né? Depende de onde tu tá, é que nem na sala de musculação. Eu tenho experiências péssimas, assim, em locais. Eu trabalhei em salas de musculação que eu tinha no horário de pico 50 alunos por professor, né? Então, é óbvio sim. que eu não dava uma aula direito, por mais que eu tentasse, assim. Então, eu sabia que alguma hora ia mudar quando talvez eu fosse o dono da academia. Tinha algum, mas eu tentava fazer elementos, é o que eu digo para vocês assim, a gente tem que pelo menos dizer as coisas que são, assim, ó, isso aqui está completamente errado. Eu até posso permanecer por algum motivo, né, financeiro, que for, mas eu acho que a gente tem que tentar mudar as coisas, né? A gente tem que ter essa ideia e essa utopia, assim, da mudança, que senão não dá. Mas tem coisas que realmente depois tu bota o pé no chão e diz, não, isso aqui só muda se eu virar o mestre que vai demorar 30 anos, então Sim, não exatamente. adianta, né? Aí tu tem que pesar as coisas e ver o quanto vale, assim. Mas eu Sim. imagino a gente se dopando, né? No meu horário, iam pro banheiro se injetar coisa, e aí eu consegui Bah, tirar. A gente tem bastante. Mas eu acho que o papel do treinamento é tentar também mudar isso, dentro do possível, fazendo pequenas revoluções, assim, né? Mas também sem criar muita. Às vezes não tem jeito, porque é o plano de fundo, né? Não adianta. sim. Né? O problema do esporte também, as equipes, né, iniciais, que os treinadores lá tem pressão para ter resultado. E não deveria ter resultado até uma certa idade, sabe? Eu deveria ser tratado de outra forma, né? Não como fim, Sim. assim como um meio, né? E os caras às vezes perdem emprego, então eles têm que negociar coisas, né? E aí que a gente tem que fazer as pequenas revoluções, tentar ver maneiras e tal. Essa discussão é bem interessante. Sim. Uh, A última experiência, assim, tipo, meu pai me convenceu a acompanhar ele num treino que ele seguiu, né? Meu pai, eu parei, mas ele continuou. E aí eu fui olhar o treino, assim, inclusive o meu mestre, o meu ex-mestre, né? Que é o cara mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Aí ele chegou, pá, e aí, como é que tá? Como é que tá os estudos e tal? Sempre me pergunta, porque da URGS e tal. E aí ele me chama assim, bah, meu colega de profissão, assim, sempre brincando nessas coisas. Daí eu, bah, fico super feliz, né? Mas daí quando eu fui assistir a aula dele, inclusive ele comentou que ia fazer fisioterapia depois, porque ele já é formado em educação física e fazer fisioterapia. Aí eu fui assistir a aula, assim, tipo, bah,
foi uma coisa em termos de controle assim de intensidade, de volume, de objetivos, tipo tu fazer um momento de flexibilidade, aí tu cobrar movimentos explosivos logo depois, sabe? E aí no fim da aula, para fechar com chave de ouro, aplica aquele método Tabata de HIIT. No fim da aula, assim, sabe? Tipo, acabou a aula aí faz um Tabata, sabe? E aí eu fiquei, tipo, pensando, pô, o cara vai fazer fisioterapia depois, em vez de voltar e fazer educação física de novo, sabe? Fazer um reingresso, sabe? Tipo. Mas isso E, é bem isso, cara. É uma realidade em muitas áreas, né? A gente tem um problema mais crônico, até de identificação profissional, né? Não tem jeito, né? sim, Nivela muito por baixo, o próprio pagamento mesmo. sim. Isso é um problema mais de base porque é cultural, assim, né? E isso que vocês vão enfrentar em muitas áreas, né? A exceção vai ser o trabalho mais decente, assim, um sistema que valorize esse investimento de outro lado, que não seja tanto na qualidade, na quantidade, mas mais na qualidade, né, do serviço. Sim. Isso vocês vão enfrentar. E ele tava dando aula lá no Lindóia Tênis Clube, ou seja, tipo, não é na academia pequena, num CT pequeno, tipo, é um lugar que tem, sabe? E aí os caras fazem esses negócios assim, tipo. Aí ali eu tive certeza de que talvez eu acho que eu nunca volte assim pra capoeira no sentido de ser professor ou treinador e tal. Porque, E tem as histórias também, né? Eu desisti há tempo que eu desisti de várias coisas que eu queria ser, né? Queria ter sido treinador de natação, treinador de remo, mas durante a graduação eu já vi outros caminhos, assim, um caminho da sim, ciência, até do treinamento mesmo, que era o que eu gostava, e coisas mais específicas, como é o caso da locomoção. Eu vi que a universidade abriu meus olhos, assim, né? Que tinha essa coisa que já me resolvia muito, né? O brilho pela ciência mesmo, né? E aí sim, me fez andar. Mas mesmo assim, acho essa coisa. O cara pode ter até o sonho, mas um dia, quem sabe, quando tiver numa condição diferente até, né? Mas, e se não, não tem jeito. Não, Mas é uma discussão interessante. Eu acho a capoeira muito legal por essa questão local, sabe? Existe ali um conhecimento que é mais autóctono, né, da nossa cultura, assim. Isso é muito legal. Agora, de novo, tem que cuidar com esses excessos, assim. E eu também, eu estive do outro lado, assim, eu me lembro, eu fui para Bahia quando eu era estudante, junto com o pessoal do movimento estudantil, que era muito ligado aos mestres. Eles sabiam as histórias lá daqueles heróis lá que tinham os vídeos do tudo preto e branco deles sim, e muito ligado à cultura, à religião, bandista, toda essa relação eles tinham muito forte, né? Só que era engraçado que em alguns momentos também passava um pouco para esse outro lado. Só que, claro, eu dava muita força, porque de certa forma é revolucionário em muitos aspectos, né? Tu conseguir manter tua sim, cultura e tal. Só que, de novo, chega um momento que tu tem que, eu acho que o que não dá é para congelar, né? A gente tem que ser crítico com o que a gente está fazendo sempre. E o raciocínio científico, ele não tem nada contra qualquer área, assim, porque tem que ter o equilíbrio nas coisas, obviamente. Eu sim, canso de falar isso em aula, né? Não existe a gente toda hora no Parkinson lá, nas nossas práticas mesmo, no grupo de corrida, no triatlo, a gente está tendo que testar com a realidade. A gente tem todo, mas hoje o aluno está mal, mas isso não é desculpa para não fazer as coisas, né? A gente sabe, tem um dia que o cara quer isso. Não pode ser um motivo para simplesmente entrar no modo automático, como muita gente faz, né? sim. Esse que é um grande So- desafio. Uma última pergunta, só para não Sim. tomar muito mais tempo. O senhor tinha Tá. comentado antes sobre treinamento excêntrico, que para ser geralmente utilizado em alguém que já está num alto nível de treinamento, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que não é tão bem treinada em níveis de força, digamos assim, mas ela pratica algum esporte como vôlei, que exige bastante da potência, em vários níveis de saltos, assim. O treinamento excêntrico, por exemplo, seria porque a relação de produção de força, por exemplo, de quadríceps e isquiotibiais é Então, absurda, tranquilo, tem assim. tempo, Israel. Pode perguntar, cara, depois. Naturalmente ela já é complicada, né? A gente tem um músculo fusiforme de um lado e um músculo penado de outro e bem maior, uma massa muito maior do que o outro.
E geralmente a gente tem essas lesões no lado posterior, no caso, assim. E já foi evidenciado que o treinamento excêntrico ele ajuda na melhora dessas lesões, assim, no futebol, no vôlei, etc. Seria, assim, tipo, indicado mesmo que o cara não seja um altamente treinado, fazer um treinamento excêntrico já para prevenir esse tipo de coisa, se eu evidenciar que seja necessário, óbvio. Claro, claro. Não, eu entendo. Sim, sim. Resumindo, sim, tá? Vamos pensar no mundo real, tá? Tu tem os caras lá que eu fui fazer uns 5 anos que eu fui no último, fui jogar mesmo no Municipal de Porto Alegre. Então, depende. Eu tô falando para esse grupo, tá? É o cara que quer jogar vôlei para se manter, que nem, né? Conheço aí toda a turma do vôlei que está jogando toda hora, até agora estão quebrando tudo que é regra de distanciamento, e eu sei que estão jogando. Tá. Pega esse povo, tá? Tem vários que estão reiniciando, é a velha história. Os barrigudos que jogaram faz 10 anos, 20 anos atrás e estão voltando. Então vamos falar desses, tá? Porque esse é bem prático mesmo, tem muita gente nessa condição. Como tu diz, por um lado, seria até talvez mais profilático fazer um excêntrico. Agora, se o cara não faz nada, é o barrigudo, tu quer começar com treinamento excêntrico, eu acho um pouco estranho ainda. Até assim, ó, até para a questão do... De novo, não é baseado em evidência, porque não tem nem para um lado nem para o outro nesses grupos. Assim, tu pega os warriors, que eles chamam, né, os guerreiros de fim de semana, tem esse modelo aí que os caras... Até tá na ciência mesmo, os caras estão usando essa terminologia. Tu pega esse grupo, tá? Não é tão específico, porque tu fortalecer o excêntrico só também, se tu... então eu vou lá e vou fazer um excêntrico melhor que um concêntrico. Por um lado pode ser, mas não é tão simples, porque... Não, eu quis dizer no sentido de equilíbrio, assim. Só estou Porque o que dando a um gente nota é raciocínio, geralmente tá? o contrário, Não, só um sim. raciocínio geral. Aí também eu cuidaria, porque tem um excêntrico muito forte, também pode Também permitir o causaria, cara... sim. Não, e outra coisa, a gente sabe que a maioria das lesões até não é só na excêntrica, né? O rompimento de tendão, ele acontece na Sim. concêntrica, porque é onde tem o limite ali também de... Mas assim, o que acontece? Tudo isso de novo, eu acho que tem a questão da funcionalidade mesmo, né? Por Sim. isso que quando eu falo em concêntrico, nesse exemplo aí, eu já sei que não é tão funcional. Porque bem na real, num programa desse treino, tu vai adicionar um concêntrico. Tu tem que levar esse cara para treinos nesse grupo, né? O jogador de vôlei. Ele não pode ficar só fazendo concêntrico também. Ele tem que estar, em algum momento, tem que ir para força rápida. E ele vai ter um elemento de excêntrica, né? Entende? Eu só acho estranho aí a decisão. Não foi o que tu disse mesmo, mas só estou indo para o extremo. É fazer a primeira escolha nesse grupo do Warrior. É o cara que foi lá no clube do professor Gaúcho, que eu jogava lá, faz 20 anos que ele não faz nada e ele tem a chance de fazer uma musculação. Vai começar junto, que já é estranho, porque jogar e ter... É difícil que o cara tenha todo esse tempo, mas digamos que ele tem. Nesse cara, eu faria um treino de força normal. E já dá graças a Deus que ele vai fazer, assim, ganha uma força de base, ganha... e cuida com toda essa parte rápida que ele vai fazer, que o próprio exercício vai fazer, que esse já é o risco, né? O desgraçado vai Já ficar é a jogando uma condição, hora direto, de uma hora para outra, é uma loucura. Então, o que tem que já é uma tentar fazer é sobrecarga para evitar. ele. Mas eu dificilmente colocaria uma excêntrica de cara nesse cara. Assim, eu deixaria um tempo, assim, ó, se esse cara fizer um treinamento de força, já vai ser difícil se manter 6 meses, um ano. Faz primeiro isso, que já tá bem bom, né? Sim. Mas como tu diz, talvez num plano, talvez até isso venha um dado para me dizer que, olha, a excêntrica realmente é melhor do que o outro em dados mais substanciais, assim. Mas acho estranho, cara. Até pela realidade de treino, né? Imagina, esse cara aí, se Eu conseguirem perguntei fazer uma mais, musculação, já tá, meu Deus, tá ótimo. sim, tipo, independente do nível de... Independente não, dependente, mas em diferentes níveis de treinamento, assim. Por exemplo, um cara que é jogador de vôlei mesmo, ele pode não treinar a força, não pode ter um treinamento físico voltado à melhora da prática, mas que ele jogue vôlei. Assim, eu acho que eu lembro que a primeira vez que eu estudei, assim, eu fiquei com aquela coisa de, então é melhor, nossa, tem que treinar excêntrico porque é melhor. Mas eu queria saber, assim, Tem que cuidar um pouco nisso. Eu acho que sim, eu acho sim, que sim. Aí, nesse mesmos grupos que eu jogo, tem uns caras que treinam que nem atleta profissional. sim,
Tá? Tem uns caras e jogam num nível muito alto, só que é aquela história Sim, eles estão já um pouco abaixo, não? Tá? Mas tem uns caras que até incomodam, os caras formam uns times aí e incomodam os times de primeira linha até, tá? Tudo esses jogadores de alto nível que estão treinando, assim, tem uns que conseguem. Nesse grupo, por exemplo, aí o papo é outro. Se tu vê, e tem uns ali que fisicamente estão muito bem, esses caras não pararam de treinar, estão há anos treinando até força. Aí sim, aí é o contrário, é o que a gente estava sim, falando antes. Esses caras poderiam tentar incrementar, só que tem a discussão. O Berriel, que eu comentei ali, por exemplo, me diz que para esse cara, esse quadro ali, muito mais alto nível, ainda jogando com os Pangaré e tal, mas esse cara, às vezes, não colocam a excêntrica na fase 3, por exemplo, aí é diferente, porque tu falou excêntrica de base, né? Mas a aham, excêntrica de fase 3 por causa do impacto. Mas eu teria mais justificativa de fazer pelo menos uma excêntrica de base, porque é o cara que está sim, treinando há anos força também, sim, entende? Tu vê que o cara é forte mesmo, ele está na sala de musculação, porra, e aí tu fala, já treinou excêntrica? Ah, nunca na vida. Pô, aí eu concordo contigo, acho que aí, até como motivação a mais, vai ter outro ganho, né? Um pouquinho a mais, uma nova janelinha de treinamento ali para ele, e sim. também adaptação mesmo, né? Eu acho que aí se erra por não fazer mesmo. Aí você erra, mas aí É, é um quadro diferente, né? Não é sim, o eu mesmo, que eu tô barrigudo e vou sair para jogar. Daqui a pouco eu vou estar na areia jogando, né? sim. Não botaria assim. Agora eu É, jogo contra uns caras que a gente chama os topper, né? Os caras alto nível. tô, E eu acho que aham, os topper ali tinha vários que podiam estar fazendo uma excêntrica mesmo, um troço sim. mais regulado e não só aquela coisa de marombeiro, né, que eles fazem. Né? É, eu digo isso que tu citou, marombeiro. Tipo, o que que acontece? Os caras vão pra treinar por um motivo que tem uma total relação com funcionalidade. Mas aí chega na musculação e faz um treinamento que tem uma organização baseada em estética. Tipo, o cara vai treinar mais quadríceps, vai treinar mais a musculatura anterior, assim. Aí o que acontece? Os caras ficam com um desequilíbrio, assim, tipo. Tá respondido. Aí tu já vê que tem desequilíbrio, não está otimizando o treinamento físico, Sim. né? É bem isso. E aí E o aí vira modelo esse um do ônus. pliométrico é bom, de pensar em fase 1, fase 3, não só na Sim. 2, ou não só para hipertrofia lá no treino de base, mas jogar um pouco com outros tipos, né? Ô Israel, fala aí, cara, que o Rafael não para de falar, cara. Ah, se me deixar também, eu fico aqui perguntando o dia todo. Que perigo. Não, eu vou fazer as duas principais, então. Eu vou fazer eu acho que vai demorar menos para responder primeiro, que é de encontro com o tema da aula ali de potência e treino excêntrico. Não sei se tu acha que seria interessante, assim, para adultos de meia idade, antes de uma fase de um treino de potência, priorizar a fase excêntrica no movimento ou de fato fazer o treino excêntrico antes Não, da meia idade, né? Mas entra outra questão aí. Os grupos que eu falei do voleibol, quase todos são de meia idade, tá? Adultos de meia idade, tá? Que eu também me encaixo assim, resumindo. Só que o que eu te falo, se fosse para mim, que tem muito cara que está nessa fase, aí são caras que não estão treinando forte. Os caras treinam 4, 6 meses por ano. Quando chega o verão, começam a fazer uma coisa e no meio do ano passam enrolando. É difícil, eu não faria excêntrica assim, porque esses caras não têm uma carga de treino tão alta, entende? De novo, eu sei que tem o próprio treino excêntrico, ele também é profilático por um lado, né? Só que eu acho que não precisa, pelo custo-benefício, sabe? O treino concêntrico para ele serve. Agora, esse de meia idade que treina bem, que aí é o topper, que estão na mesmo grupo etário, aí esse sim eu pensaria em fazer um excêntrico, mas esse é o cara que está treinando força já sem parar 2 anos, resumindo. eu, eu digo assim, numa situação Aí eu adulta faria que uma base, que acho que foi parte da tua pergunta. O cara vai para a fase específica, por exemplo, nós lá da areia, né? A gente sabe, quando começa dezembro, a gente começa a ir para a areia jogar, tá? Então, o que eu faria? Se fosse um cara que treina há 2 anos seguido, sim, incluir, mas sempre, assim, ó, quase sempre tem que estar antecipado de um concêntrico, de algo mais, uhum.
Eu não faria nem nesse cara só excêntrica de base, sabe? Não passaria o ano inteiro fazendo excêntrica para chegar em dezembro. Não, eu faria um concêntrico antes, talvez hipertrofia se precisar de um pouco mais de massa muscular, com bastante funcionalidade, também fazendo coisas com pesos livres para ir levando. E se vê que se é um cara que não treinou ainda excêntrico e tal, e está treinando já há 2 anos, aí eu incluiria um treino excêntrico de base. E está se descobrindo coisas maravilhosas sobre isso, mas eu pensaria assim num excêntrico de base. Eu esqueci de falar a situação que eu estava imaginando aqui, mas era, por exemplo, um adulto de meia idade, ele chega beirando quase na terceira idade, eu quero fazer no período lá de fase específica, fazer um treinamento de potência com ele. E daí, anteriormente, eu queria saber se no período de base geral ali eu faria ou priorizaria a fase excêntrica e não faria um treino excêntrico. Não, mas me diz uma coisa, nesse teu treino de potência, isso é uma coisa bem específica, que potência que tu quer treinar? Porque eu tô chamando de potência na disciplina é força rápida, que é um mundo geral, né? O que exatamente? Seria a fase 3 mesmo? Não, fase 3, acho que ficaria ali na fase 1, fase 2. Aí tu vê, aí a base de excêntrica é menor ainda a importância. Eu acho que até pode ser que sirva, tá? Mas ainda menos ainda. Eu não sei, eu deixaria para um cara avançado mesmo como variação até. Porque se ele vai para fase 1, fase 2, que tem até específico para isso, os treinos de base tradicionais já ajudam mais, entendeu? Tem mais relação. O treino excêntrico vai ajudar mais, claro, é a fase 2, mas principalmente a fase 3, né? Eu acho que é o segredo do treino. Mas eu vou te dizer, cara, eu acho que a fase 3 dá para pensar até para idoso. Só que tem que ter uma sequência, entende? Ele deveria ser colocado num momento mais avançado disso. O problema nosso é o problema de tudo, é que é difícil ter um aluno que fique 2 anos com a gente, né? Vamos falar real, né? Mas para esse tipo de cara, eu acho que aí sim a gente poderia pensar nessas possibilidades mais fortes, assim. E a outra pergunta é mais estrutural, assim, de periodização. Num aluno, por exemplo, porque eu estou fazendo treinamento visando a saúde, daí a gente tem aquele modelo clássico de periodização lá com período de base geral, específico, e daí pré-competitivo, competitivo de transição. E caso esse aluno está fazendo um treinamento para saúde e ele não tenha tipo, um objetivo específico durante um macrociclo, por exemplo, chegar num evento no final do ano, ou seja, um idoso que está querendo manter a saúde dele. Sim. Como eu estruturo a periodização sem esses períodos de pré-competitivo, competitivo? Tá, isso é uma coisa importante que até os alunos perguntam muito, né, ao longo de todo o semestre, né? A gente tem que lembrar bem. O caráter que eu dou para período competitivo e pré-competitivo na disciplina, ele é mais amplo. Então, ele não é... e aí vamos para o teu exemplo mesmo, é o cara da saúde. O cara quer ter uma boa saúde ao longo de todo o ano, ele não quer ter só lá no tal do período competitivo. Só que, de qualquer forma, eu acho legal ainda manter um período, chamando de competitivo, embora não tenha nada de competição, tá? Assim, no sentido objetivo, clássico. assim. Exatamente. Só apenas para marcar um objetivo que tu queira para o ano. Mesmo que para o aluno não seja importante, mas é bom que para o treinador seja, porque porque é bom ter marcadores, entendeu? Gerais mesmo. Mas composição corporal não é importante para mim. Mas espera aí, ele não está fazendo emagrecimento? Então é assim, o teu objetivo, a tua competição é chegar a 10% de gordura, que é difícil lá, mas é chegar no próximo de 15% de gordura, baixar 5%, 10%. Então, tu vai fazer um treino e no período competitivo, tu vai avaliar isso, né? Claro que tu pode até avaliar durante o ano, né? Quase sempre tu avalia mais vezes, né? Mas é ali que tu vai ter aquele objetivo geral do ano, mesmo sabendo que isso não é tão importante que nem no esporte, né? Mas é um marcador, entendeu? Uma referência também para tu pensar os macrociclos. Então, é isso, tu tem que ampliar o sentido do pré-competitivo. Por exemplo, pré-competitivo, tu não tem que te preparar para a competição, para a situação psicológica, de estresse, etc. Não, tu tem que estar pronto para aquilo que tu vai avaliar. Quase sempre tem um sentido que até a gente fala que é muito mais ligado até para as coisas de pesquisa, né? O pessoal que faz os ensaios clínicos, assim,
Quando chega na época das avaliações, às vezes tu tem um processo de familiarização. Então, Isso que eu ia pré-competitivo falar. pode servir para isso. É fazer um Uma treininho para o introdução, cara, é organizar uma conversa para explicar o questionário que vai ser aplicado de novo, mesmo que ele já tenha sido aplicado, mas aí tu sabe que aquele período é a parte que tu vai gastar um tempinho da aula para explicar isso. Alguma coisa que faça essa ideia, porque o sentido amplo do pré-competitivo é isso, né? É tu te preparar para a competição. Agora, essa competição para nós é essa, né? É o avaliar apenas, né? Que aí vai depender Eu do ia que é, né? falar isso, sim. Que, por exemplo, ali, claro que não é bem exatamente isso, mas porque não era uma baita periodização e tal, mas lá no Celari, por exemplo, era essa lógica, que teria uma avaliação inicial, aí teria todo o treinamento baseado em cima do que foi avaliado lá no início, lá no fim, que seria o período da competição, é a última avaliação do ano, no caso. E aí os alunos se preparariam para chegar naquela fase, e daí tem a pré-competição, digamos assim, onde era explicado todos os questionários, todos os testes funcionais, etc. E aí os alunos tinham o seu feedback, no caso da competição, do resultado dos testes E funcionais. vou te dizer até, o Israel, eu acho que até no esporte, o sentido do competitivo também está cada vez mais... É porque se sabe que as coisas são contínuas, né? Então, por exemplo, tu tem que informar. Quando eu falei ali da coisa dessa nova onda aí que está vindo no Sport Science de transformar o próprio treino em avaliação, né, que eu falei hoje mesmo na aula, tá por trás disso. Porque tu quer entender como é o processo, né? Só que só tem que cuidar para isso não tirar a periodização, né? Porque eu acho que esse pessoal até agora é uma coisa mais de alto nível, que eu nem vou falar na disciplina assim, mas só tem que cuidar porque esse discurso às vezes eu já vi de treinador, até treinador muito bom, que às vezes os caras dizem assim, porque acabou a periodização, agora é no dia a dia, eu vou vendo se esse cara está em overheating ou não. Aí eu acho que é o risco aquele de virar aquela outra coisa. Isso aqui dá muito trabalho, pensar daqui 3 meses, eu não sei como é que o cara vai ser. Tu te enche de razão para não planejar mais. Mas, na real, tu tem que planejar, alguma decisão tu tem que ter a longo prazo. Tem que ter uma ideia de coisas. Claro que depois os caminhos vão te dando, ele está respondendo mais, eu vou para esse lado, está respondendo menos, vou para aquele outro lado. Mas tu tem que ter algo planejado, sabe? Tem que ter um equilíbrio nessas coisas. E é como eu falo, não tem que, na verdade, aprender isso mesmo que eles estão dizendo, só que com cuidado, né? Porque está começando a vir também essa linha aí da não periodização, que eu acho que ali tem um novo discurso, sabe, da venda de algo meio que aí tu vai ver na real. Eu já vi treinador me dizendo o seguinte: e agora a única coisa que eu faço é não lesionar meus alunos. Isso vocês, se não ouviram, vão ouvir, tá? Vão para É palestra, obrigação, gente. independente de periodizar ou não. E eu acho arriscado, mas tem um peso aí, a gente tem que lembrar, está acontecendo muito isso, né? Quando se fala em fisioterapia, e eu trabalho muito com eles, o pessoal está querendo dar muito brilho para isso. E assim, ó, a ciência está muito forte nisso. Então agora, por exemplo, estão querendo, agora a moda também, dentro desse mesmo grupo que eu falei ali, é tentar entender as lesões de discos tibiais em sprint. Tá muita gente estudando isso e é uma das coisas, é um dos temas mais da moda assim, em Sport Science hoje. Só que eu acho que, de novo, está se fazendo essa coisa. O que acontece? O peso da medicina, da fisioterapia é muito forte, na produção científica mesmo. E até em alto nível. Se tu quer produzir nessa área, tu vai conseguir produzir com melhor pontuação. Tem toda uma regra científica por trás disso também. Só que os caras estão esquecendo de uma coisa. Tu tem que treinar junto, né? Aí o pessoal mais Sport Science mesmo, que é menos fisioterapia, coisa assim, está se alertando sobre isso. Está dizendo, olha, gente, a melhor forma de evitar lesão é treinar certo. Treinar certo, É sim. treinar certo. Assim, a lesão não é contrário ao desempenho, essa discussão, porque toda periodização tem que ser pensada para isso também. Está sempre ali na base de periodização e teoria. Então só tem que cuidar com esses excessos, assim, que às vezes começa a ver que começa a virar religião de uma coisa e sai umas Sim. pérolas no meio, aí tu tem que pescar e tem que lembrar, não, peraí, a minha periodização ela tem que pensar ainda em potencializar iscos tibiais, etc., só que de forma que tenha processos otimizados, né, de segurança mesmo, de lesão, né, tem que ter um pouco isso, senão
Senão Esses fica dias eu complicado, os tava, caras esvaziam o treinamento, né? Sim. dias eu estava comentando com o Rafa, a gente estava falando de treino de força, um estudo do American College, legal, que vai nessa ideia de que eram 2 grupos de idosas e foram avaliadas e os 2 grupos tiveram o mesmo resultado, só que o grupo que era um grupo não periodizado e um grupo periodizado. Só que o grupo periodizado teve esse resultado com o que os autores chamavam lá de strain, né? Muito menor, Hum. as cargas muito menores, tipo, Sim, sim, então sim. tudo sobrecarga Então, articular. é isso. Aí tem que olhar com criticidade isso. Claro que é melhor periodizado nesse caso, né? Eu já vi resultado Sim. parecido assim, nessa ideia. Aí tu tem o custo-benefício da periodização em si, né? E A tem que, utilização de fato. Né? e tem que cuidar, porque no meio desses estudos também tem um debate até da atividade física com exercício físico, né? Eu tenho colegas até nossos da ESEF, assim, que começam a dizer, não, mais importante é a atividade física. Eu digo, não, tudo bem, é importante, de novo, né? É que nem as coisas lá do Agita São Paulo, que ficou famoso no mundo inteiro, o Agita Mundo, né? Desça do ônibus uma parada antes, suba de escada ao invés de usar elevador. E, não, tudo bem, isso é legal. Isso tem um Política de papel de atividade promoção, física. né? Tipo, Eu não, a caminhabilidade das cidades, tudo isso acho que é sim. super importante. Acho que até nós da educação física temos muito potencial para entrar nessa discussão. Só acho que tem que cuidar com as coisas. Não dá para esvaziar o papel do professor de educação física ainda. O papel do exercício físico como estratégia também. E sem esquecer desse outro lado, mas cuidando, porque daqui a pouco os caras já não falam mais de qualquer coisa vale. O importante não, é importante, mas tem que lembrar que o exercício físico é um remédio que tem que ser estudado na sua dose e resposta, em detalhe. Né? Não é sempre só os pontos de corte, né, que eu falo também. Os caras dizem, descobri o ponto de corte do exercício, é 1h30 por semana. Que bom que tu descobriu isso, né? É quase uma coisa quase óbvia na maioria das vezes, mas tudo bem, eu acho que até é importante saber mesmo. Mas isso é a base, depois tu tem que saber o que tu tem que fazer nesse meio do tempo, na variabilidade, entendeu? E é isso que eu acho, a teoria do treinamento físico é uma raiz nossa forte para toda essa onda, assim. Tem que pegar essa onda, eu acho que tem que surfar ela e entender do que ela pode nos ensinar, mas depois voltar para a nossa ferramenta, né? Porque senão a gente esvazia o sentido do professor mesmo, né? Porque é isso, como se dizia bem antigamente, os médicos mandavam, caminha 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos, no mínimo tantos minutos. Fechou 1h30. Mas se sabia que o índice como é que se diz, de manutenção, de adesão a esse tipo de programa é baixíssimo. Mesmo no discurso da atividade física é fraquíssimo isso aí. Não adianta, é muito fraco. Então, você tem que ter também profissionais que envolvam outros aspectos, né, ligado ao sentido que ele dá para aquelas práticas, né, a periodização melhorada e tal. Esse que é isso que a gente tem que fazer, né? É legal tu falar para pessoas assim, tipo, que não estão muito inteiradas, assim, dizer que existe uma forma de melhorar ou prevenir alguma doença ou melhorar a saúde não invasivo e sem efeitos colaterais. Aí a pessoa fica, nossa, é um avanço da ciência, meu Deus, a gente precisa descobrir o que que é. Aí fala exercício físico. Aí as pessoas ficam com uma cara assim, sabe? Porque o exercício físico assim parece um monstro, assim, parece uma coisa que é específica de alguma prática, de alguma coisa, não parece tão usual assim para as pessoas, sabe? Eu vejo porque as pessoas veem. Eu estagiei numa grande academia aqui de Porto Alegre. Aí os caras, eles recebiam várias pessoas que treinavam voltado para a saúde, que era recomendação médica e tal. Aí as pessoas vinham meio com medo, assim, porque elas viam aqueles caras marombeiros, assim, erguendo 300 quilos e tal. E aí tu explicar para as pessoas que aquilo também pode prevenir várias coisas para ela é complicado, sabe? Não, é quebrar com essa cultura mesmo. Eu acho que a coisa mudou bastante ainda, mas na minha época era pior ainda, né? Eu me lembro, chegava assim o idoso, tinha até horários assim que eles já nem faziam, né? A guria mais magra que não se adequava ou a gordinha, coisa escolhia. E isso ainda tem, né? Só que eu acho que era mais forte ainda. Faziam nos horários muito extra, né? Porque tinha toda uma carga social em volta, né? Parece que dominavam o espaço. Essas coisas que
pessoal das humanas estuda, etnografia, né? Tem todo o debate ali dos espaços, que acho que a gente tem que melhorar. Mas, de novo, teoria do treinamento é a ferramenta poderosa até para incluir. Porque, de novo, é isso. Tu pode ter ganhos muito melhores num cara mais destreinado, tu pode repensar reinterpretar, né, essas coisas. Né? A teoria do treinamento só tem que ser bem usada, né? Tem que ser para coisa boa, né? Aí é uma questão ética envolvendo, né, o uso dela e tal. Tem mais uma pergunta, Israel? Tem mais uma. Vamos, mais uma. Deixa eu lembrar como é que era, que essa era, eu fui por ordem de complexidade, essa é a mais... Deixa eu ver, dentro da... Tá, eu vou ver se eu consigo elaborar de um jeito que fique entendido. Dentro da minha periodização, como é a principal, assim, quando eu vou tentar aqui estruturar uma periodização, é o principal dúvida que eu tenho. Quanto tempo, mais ou menos, eu estipulo os períodos, e dentro desses períodos específicos, de base geral, eu determino os métodos, assim, vou fazer, sabe? Eu não consigo... Olha, lá em periodização, a gente dá algumas dicas para ter a ordem dessas questões, né? O que eu sugiro é sempre começar do todo para as partes, o Jack Stripador, né? Então, assim, o que eu quero em um ano com esse cara? Que é um baita... E é a pergunta mais difícil, né? Porque a gente começa pela parte pior, né? Porque mais ou menos imaginar o que pode acontecer há 2 meses é mais fácil do que um ano, né? Mas para dar um sentido lógico para esse tempo, para essa decisão do que fazer ao longo do tempo, que é as tuas perguntas, é melhor, pela minha experiência, pelo que a teoria do treinamento diz, é começar pelo todo. Então, é estipular mesmo. Em um ano, eu quero ter quadros gerais, que com a tua experiência, tu vai otimizando essas tuas perguntas, tu vai melhorando, que nem a pesquisa, tu vai melhorando tuas questões né, do que tu quer trabalhar ali. Então, em um ano, eu quero diminuir peso. Tudo bem, mas é diminuir gordura, aumentar a massa muscular, o quanto, e no final das contas, que isso resulte em funcionalidade, né? Que eu caminhe mais, que eu tenha mais força, por aí vai. Eu defino esses objetivos e, a partir desses objetivos centrais, eu vou montando as partes, tá? E aí não tem muito segredo também, assim, quase sempre os períodos de treinamento, eles envolvem de 2 a 4 meses. Vai ser muito definido pelo tempo que eu tenho de macrociclo. Quase sempre é assim, se eu tenho 6 meses de macrociclo, se eu pensei num objetivo de 6 meses, eu tenho que pensar em períodos de 2 meses, tá? Se eu pensei em um ano, quase sempre períodos de mais 3, 4 meses, né? Essa que é a regra geral. Depois, aí, o que eu vou fazer nesses períodos vai ter em base do que eu planejei para o todo, né? Mas aí eu vou botar num sequenciamento. Qual é o primeiro sequenciamento? É geral versus específico. Período de base geral versus período de base específico. Então, essa dualidade isso é a primeira raiz ali do macro, né? Períodos. Dentro de cada período tem os mesos, que vão objetivar cada período. Entende? Então, eu vou me aproximando da semana de treino, da sessão de treino, sem pensar mais lá no fim só. Eu já estou pensando na parte, né? Por isso que eu faço esse exercício aí. Assim, resumindo um pouco, seria isso. E aí eu vou estipular coisas dentro... A gente já falou de algumas, né? Que sequenciamentos eu vou fazer dos períodos e dos mesos, né? Relações volume e intensidade, eu tenho que seguir. Métodos que tenham sequenciamento de adaptações, né? Então, não dá para pensar em coisa muito, muito diferente, assim, vou fazer um treinamento de potência, fase 3 do pliométrico, e depois um aeróbico contínuo, e depois entendeu? Não dá, e depois força máxima, tudo meio... Não, eu tenho que pensar num sequenciamento, quase sempre aí de força, por exemplo, é pensar na força máxima, força para hipertrofia como algo de base, né? Ou algo próximo disso, se eu não tenho isso, eu posso fazer saltos, mas mais agachados, né? Mais de fase 1, ali dos pliométricos, que vão me dar essa situação mais lenta e tal, e mais força, né? Dentro das possibilidades que eu tenho, e vou me deslocando para algo mais funcional, que quase sempre é um pouco mais rápido, né? Mas que não precisa ser só força rápida, pode ser resistência de força também.
Pode ser a tarefa do corredor, né, do meio fundista, que vai ter muita resistência de força. Então, o específico pode ser isso também, entendeu? Para os treinos de resistência, eu tenho quase sempre também os contínuos, quase sempre são mais de base, mas não é, depende bem do que eu estou fazendo, e os intervalados podem chegar mais nos específicos, porque isso já regula um pouco as relações de volume e intensidade. Por aí eu já fiz algumas linhas, entendeu, de possibilidades. Sim. Né? Isso aí já me ajuda a definir. Claro, depois vem o detalhamento. Que tipo de coisa eu estou fazendo? É triatlo? Como é que os caras regulam todo aquele montanha de carga de exercício? Porque sempre são, né, tem que treinar 2 coisas no mesmo dia. Imagina, Coletivo, tem isso também. super difícil. Coletivos também tem sua complexidade, porque é um monte de movimento, e aí tem suas regras, né? Tem várias valências. os mini-jogos, tem os treinos táticos, tem os fartlek, que a gente já viu que estão fazendo, circuitos. Então, tu tem que aprender muito sobre esses métodos, só que, de novo, tu tem que saber onde tu vai colocar na tua linha geral lá, né? Tu vai ocupar aqueles blocos que a gente falou antes, nessas coisas, né? Que a experiência e a ciência vão te ajudando a dizer, assim, mas o importante é que tenha sentido, tem um sentido lógico, contínuo, né, das coisas. Não, é por aí, assim, mas na real é sempre são coisas que é mais abre pergunta do que responde, né, mas é esse o caminho. Uma coisa que eu e Israel a gente notou corrigindo os resumos ali, é que o pessoal está vinculando muito a ideia de periodização a só variabilidade, sabe? Que a periodização deve garantir variabilidade, é isso, sabe? E aí... Pega o livrinho dos 1001 exercícios e tá feito o carreira. É isso que eu pensei, sabe? Aí, pelos resumos que a gente corrigiu até agora, assim, a galera tem associado a isso, assim, quase todos, assim, tipo. Como é E aí, engraçado, né? Cada semestre tu fazer um parênteses a mais, né? Eu me perco às vezes entro e faço um parênteses um pouco longo, né? Aí sim. o aluno grava e às vezes é o aluno líder, né? Que grava e os outros parece que vão tudo atrás, né? Um troço engraçado, né? Tem que reforçar, eu entendi. Aí nesse caso vocês têm que reforçar até se vocês puderem colocar uma observação, até nisso que é bem repetido, então copia e cola, uma mesma dizer que sim, tem que lembrar que a variabilidade ela tem que estar associada a um sequenciamento lógico de cargas, né, estruturadas, periodizadas, né? Então tem que reforçar o sentido lógico dessa variabilidade, né? Sob as regras de volume, intensidade, adicionar algumas frases assim que indiquem que só variabilidade não adianta, que de alguma forma transparecer um peso mais forte para isso. E não, tem que fazer um pêndulo disso, né? Variabilidade com especificidade, né? E eles associaram a variabilidade só ao exercício. Variar exercícios, sabe? E não a estímulos, e não a objetivos, e não adaptações, sabe? Aí já é até a falta do entendimento que a gente falou disso quando falou do inverso, né? Da especificidade, né? Metabólica, que aí vem ritmos e coisas. Tu pode variar essas coisas, né? O padrão neuromuscular, todos os 3 elementos lá, cinemático e tal. Por exemplo, eu notei que uma falou menos e falou coisa meio equivocada, um aluno lá, porque eu falei pouco mesmo, né? Eu decidi esse semestre, e quase sempre eu falo menos, dessa vez eu passei reto, eu acho, até numa turma no mínimo, que é o aspecto da especificidade neuromuscular, né? Eu falei um pouco assim, mas eu não me detive a exemplos que eu costumava dar até em cima do jogging mesmo, né? Que é um caso do estudo do Nilson lá e Tortenson, que eles mostram que, obviamente, quando tu corre dentro da água, tu não tem o ciclo alongamento e encurtamento, né? Então, tu tem lá a musculatura flexor plantar, o extensor do joelho, que não faz ciclo alongamento e encurtamento. Dentro da água, tu não tem, e mais naquela condição ali, que não tem nem apoio no solo, ainda na piscina rasa tu consegue fazer um pouco, mas ali tu não tem nada de excêntrica, né? Ali tu não tem nada, só tem os biarticulares que estão atuando lá de um jeito, mas ali não é uma excêntrica potente. Então, realmente tem que cuidar com isso. O cara não pode treinar muito tempo numa condição neuromuscular muito diferente do fim, né? Isso já é um sinal de que isso tem que ser usado mais de base e tem que ser transferido. E tem que levar, como na água, por exemplo, é botar o cara em água mais rasa ao longo do tempo para ir adaptando para aquilo que ele quer levar, né?
por isso que o treinamento em piscina rasa é quase sempre um meio de transferência, né? No treinamento aquático. Teve uma aluna que perguntou sobre isso lá no fórum. A gente chegou a falar da especificidade de quantitativação muscular e a gente falou um pouco. Eu me lembro que vocês deram uma resposta muito boa, né? Eu vi essa resposta da especificidade e adorei, assim. E vocês puxaram coisas que eu nem tinha falado em aula, que eu acho que em outros semestres eu dou, mas ficou muito boa a resposta, assim. Eu me lembro que fiquei com a sensação bem boa e era disso mesmo, especificidade. Inclusive a neuromuscular, né? O pessoal teve muita dificuldade nisso nos resumos, assim. Todos, sem exceção. Até os que foram melhores no resumo. Eles tiveram bastante... Porque eles não associaram, eles pegaram a especificidade de forma isolada, assim. Eles não avaliaram que, tem que ter especificidade, mas tem que ter a transferência também, sabe? E aí os tipos de especificidade, eles ficaram com uma dificuldade, assim, de associar. E aí eles pegaram exatamente o que tu falou e escreveu nos slides. Tá exatamente igual, assim, sabe? Parece que eles escutaram e escreveram. Sim. Entendi. Tem que cuidar com isso mesmo. Porque é o conceito de especificidade, né? Que seja parecido com o movimento fim. E aí os caras ficaram só nisso, né? E às vezes tem exercícios que nem não... sempre são parecidos com o exercício fim, mas tem uma baita transferência também. E aí eles vão dizer, não, então não deve ser feito porque não é parecido com o objetivo. Sim, daqui a pouco estão os caras... E tem escola disso, né? Tem a escola clássica lá do remo, era do leste europeu, que não lembro bem o país, que fazia isso, treinava quase que mais de 90% do treino era em cima do barco, né? Faziam tudo, força, né? Sim. Não precisa ser assim, né? As melhores escolas do mundo do remo, por exemplo, treinam fora do barco, imagina, várias horas, né? Então dá para fazer coisa. Mas eu entendi, aí é revisar mesmo e melhorar detalhar mais, né? Sim. Não, mas isso é bom de exercitar para ver o que eles estão captando também. O problema é que todo esse tipo de exercício, até eu vou parar de gravar porque agora eu vou falar coisa mais